Bom, boa noite a todos. É com alegria, né, que a gente se encontra para mais uma noite assim, para parar para pensar. Tanto é que nós estamos no capítulo 18 de Vinha de Luz e ouçamos atento, ouçamos atentos. Então, vamos ver o que a gente tira dessa mensagem de hoje. Jesus disse, primeiro parágrafo aqui diz, buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Jesus. Isso está escrito em Mateus. Então, Jesus recomenda que nós busquemos o reino de Deus e a sua justiça. E aí, nós temos que refletir a respeito. Para começar, eu sempre começo perguntando, né? Vocês já perceberam isso. Então, o reino de Deus, onde que está esse reino? Será que eu enxergo ele, eu ouço ele, eu sinto ele, onde que ele está? Como é que eu descubro que o que eu estou sentindo ou o que eu estou vendo é o reino de Deus? Porque buscar o reino de Deus quer dizer que eu tenho que sair procurando, né? Eu tenho que procurar, eu tenho que achar. Como é que eu sei que eu estou perto, que eu estou longe desse reino? Então, com essa reflexão é que eu quero começar. Tanto é que a gente imagina assim, os 5 sentidos, né? Ouvir, falar, ver, o paladar, será que eles também ajudam a gente encontrar o reino de Deus e a sua justiça? Bom, para iniciar então, eu vou fazer uma analogia, um paralelo com a biologia. Porque nós parecemos São Tomé, né? A gente tem que ver para crer. Então, nada melhor do que a gente falar do nosso corpo para fazer essa analogia do reino de Deus. Então, os antigos filósofos, estou falando de Platão, Aristóteles e os estoicos, eles tinham uma frase que dizia assim, era o começo do pensamento deles. Existe uma ordem harmônica, e essa ordem harmônica se chama cosmos. Cosmos quer dizer justo, bonito e equilibrado. Cosmo, bonito, equilibrado. E cada ser humano ocupa seu lugar na hierarquia universal. Fecha aspas. Quer dizer, essa é o princípio daquela época desses filósofos. Vou repetir. Uma ordem harmoniosa chamada cosmos, que é bela, é justa e equilibrada, e existe isso, e cada ser humano ocupa um lugar nessa hierarquia universal. Ora, se eu olho para o meu corpo, eu vejo, eu sei que eu ocupo um espaço, nem que seja esse pedacinho aqui, mas é um espaço dentro desse todo, certo? É isso que ele está dizendo aqui. Então, essa analogia que nós vamos trabalhar, o nosso pensamento, ela é uma analogia concreta, porque é o meu corpo, mas para considerar algo abstrato. Porque quando eu falo de belo e equilibrado e de justo, eu estou falando de algo abstrato. Então, eu tenho que chegar a um consenso quando eu faço essa analogia. Quando eu considero o corpo, qualquer corpo vivo, né, de animal e hominal, ele tem um ordenamento, uma ordem. Começa pelas moléculas, pelas células, pelos tecidos,
pelos órgãos, pelo sistema. Então, tudo isso junto, ele faz o todo, ele realiza o todo, mas são partes, não é assim? A célula, ela tem uma função, o órgão tem uma função, um sistema circulatório, por exemplo, tem outra função, mas o todo desse universo biológico, ele trabalha para uma unidade. Quando a gente fala o todo, a gente está falando da unidade. Então, todos esses pequenos elementos do corpo, eles trabalham para contribuir por uma finalidade que é justa. Qual que é a finalidade justa de todos que habitam e que formam o meu corpo? Eles querem ver eu viva, né? Que eu possa me manifestar, que eu possa pensar, falar, porque a finalidade da nossa vida é a comunicação, uma das finalidades. É a comunicação. Então, nós aprendemos por quê? Porque esse todo, ou seja, todos os seres humanos, a comunidade humana faz essa troca. Mas se você olhar cada um é um universo. Então, até para... E quando na frase anterior diz que cada um tem seu lugar no cosmos, Aristóteles, quando ele pensava nisso, ele pensava assim: por que será que quando eu jogo alguma coisa pesada, essa coisa cai no chão? Cai no chão ou, sei lá, no precipício. Mas cai para baixo. E por que quando tem uma coisa leve, uma fumaça, um aroma, ela sobe? Porque cada um está encontrando o seu lugar. E principalmente as coisas pesadas, Aristóteles, na teoria dele, ele percebe que o objeto pesado vai para o centro da Terra. Ele chamava centro da Terra, que é o lugar onde tudo começou, né? É as coisas mais pesadas, mais duras. Então, adequar-se a essa ordem cósmica, a essa ordem universal, a gente pergunta: como fazer? E aí tem duas contribuições. Uma é esses dos filósofos que trouxeram as informações usando a contemplação. O que é contemplação? Usando a observação. Eles olhavam para o céu, olhavam para as nuvens, olhavam para a chuva. Então, observando esse tipo do que estava em torno deles, pela observação, eles tinham as teorias e comprovavam aquilo que eles estavam elaborando mentalmente. E tem também pelo conhecimento. Então, eu posso estudar Aristóteles, que fez um trabalho de observação, de contemplação, e leio, estudo o que ele descobriu e transmito para outras pessoas. Então, existem essas duas formas de me adequar a esse universo. Por que estamos dizendo isso? Porque existem leis no universo. E essas leis foram descobertas aos poucos. Ela não veio assim de repente na cabeça de Aristóteles ou de Platão ou dos estoicos que eu estou mencionando. Ela veio de uma forma
pensada, trabalhada. Então, romper ou quebrar ou se desfazer de um elo de ligação desse todo é você não estar contribuindo com a lei, leis universais, que nós até já falamos algumas vezes, que elas são 30 leis. E uma delas, que nós vamos mencionar hoje, é a lei da conservação. A lei da conservação é uma lei universal, que ela diz assim, que a energia se conserva, a energia não se perde. Mas para falar melhor sobre isso, eu vou ler o conceito como um todo. Diz assim, qualquer união, partícula de matéria ou coisa ou uma pessoa, a quantidade de energia deve se manter, mesmo quando existe uma separação. Eu vou explicar já. O rompimento da associação mantém suas características, propriedades e comportamento. Então, essa lei de conservação mostra que tudo que a gente adquire de conhecimento e de observação e capta a realidade, ela não se perde mais no meu crescimento evolutivo. Eu não perco essa energia. Quando eu entendi, quando eu assimilo um conhecimento, eu não perco ele jamais. Nem eu, nem ninguém, né? Porque é uma lei da conservação. Por isso que tudo continua. Não existe o acabar. A gente pensa que a morte, tudo acaba com a morte. Não é bem assim. Existe a lei da conservação. E uma delas a gente pode fazer uma analogia com o espírito. Ele se conserva, ele se mantém. Então, e quando diz assim que o rompimento das associações, por quê? Porque muitas vezes a gente se associa, como ele diz, coisas, pessoas e moléculas, partículas. Por exemplo, uma partícula se junta com outra partícula para formar um órgão, meu coração, por exemplo, quando eu faleço, tudo bem, eles não vão participar mais do todo. O sistema se rompe. O coração não vai bater mais, mas a partícula se mantém. Não sei se deu para entender. Porque ela é uma energia. Ela mesma não se perde. Você quer dizer que essa partícula seria a alma, o espírito? Não. A lei da conservação explica que qualquer partícula, qualquer coisa, eu junto argamassa com água, sei lá, qualquer coisa, partículas vivas, ou pessoas, por exemplo, duas pessoas que se casam. Então, a união dos dois é para contribuir para um todo. Qual todo? Uma obra, por exemplo. Uma obra, um sonho, realizar alguma coisa. Então, os dois estão ali para realizar alguma coisa. Por isso que precisa dessa associação. Mas um dia, essa associação pode se separar. Isso não quer dizer que o que eles aprenderam com esta associação se perca. Cada um vai manter a sua energia. O trabalho que foi feito, quem assimilou, quem não assimilou, mas quem assimilou, ela mantém aquilo. Essa é a beleza da lei da conservação. Você não depende, existe a unidade, existe o que eu falo sempre, individualidade. A tua individualidade é a coisa mais
nobre que existe dentro dessas leis todas. É você com você mesmo. Você que aprende, porque você que não perde. Quando você une para uma obra, para realizar alguma coisa. Mas lembra-se, sempre é você. Então, eu estou dizendo tudo isso sem a gente se perder, que nós estamos falando do reino de Deus que nós estamos procurando. E aonde que ele está? Nós estamos procurando. Estamos fazendo esse caminho todo para descobrir. E uma das coisas que eu quero colocar, abrindo um parêntese, algumas pessoas daqui assistiram, acho que foi, não sei se foi esse ano, foi o ano passado, eu fiz uma palestra, eu lembro dos dois aqui, direitinho, e das duas também, mas não lembro quem estava. Mas eu falei muito sobre os deuses que antigamente, e na época eu me baseei num filósofo, Clóvis de Barros. E o Clóvis mostra para a filha dele como que o universo se fez. Então, na mitologia grega, existe o Gaia, que é a terra, existe o caos, que era o começo de tudo, existia Urano, que era o céu, existia vários deuses, e cada deus desse representava esse cosmos que foi falado no começo. Porque tudo surgiu porque existia na mitologia um Deus que fazia aquilo acontecer. E que hoje na ciência a gente chama de Big Bang, que fez tudo acontecer. Então, seja pela mitologia ou seja pela ciência, o que a gente tem que considerar é que nessa época que a gente chama de a primeira geração de deuses, essa primeira geração trouxe um Deus impessoal, que eram forças. Ele chamava o trovão de Deus. Mas era uma força. Chamava quem mais? As ondas dos mares. Tinha o Tártaro. Vários nomes. Mas eram substâncias que estavam formando esse cosmos, esse universo. E que esse Deus, então a observação que eu quero trazer, a curiosidade, é que esse Deus, ele era impessoal. Era impessoal, era um Deus das forças. Ninguém sabia onde ele estava. Quando chegou o catolicismo, esse mesmo Deus se tornou pessoal. Tanto é verdade que esse Deus se tornou homem e veio na Terra com o nome de Jesus. Não é assim? Que o catolicismo fala? Então, vamos nos situar de que que reino nós estamos procurando. Jesus disse, procurai o reino de Deus e sua justiça. E eu estou procurando. Nós fomos nos gregos, nós fomos para a ciência, que também é um Deus impessoal, porque o Big Bang é uma geração de forças, que a partir daí veio a gravidade, a lei da gravidade, a lei da força magnética, nuclear fraca, nuclear forte, que são as grandes 4 leis que começam a gerar tudo. Mas nunca se esqueçam que o todo é feito de pedaços, partes. Tanto é que teve um movimento artístico, me ajuda a lembrar o nome desse movimento, que era tudo de pontinho, assim. Um artista pintava um rosto, tudo cheio de pontinho. Eu esqueci o nome.
Oi? Pontilismo? Será que é? Em artes? Então é esse. Então você, nessa época, nesse movimento das artes, a artista, tudo que ela queria demonstrar, ela mostrava com pontinho. Ela não passava o pincel assim, para exatamente mostrar que para formar uma imagem, ela é toda cheia de pontinho. O microscópio mostra isso também. Bom, então, fechando essa demonstração, essa analogia que eu quero fazer, e pegar o espírito. O espírito também é definido como uma força da natureza. Então, nós somos uma força. E a gente tem que trabalhar a favor do todo. Primeiro do todo nosso, meu mesmo, né? Porque se eu não comer bem, se eu não dormir bem, eu estou contra o meu todo, meu corpo. Mas tem o todo da sociedade, o todo do país, tem o todo mundial, entendeu? Da humanidade. Então, eu tenho que estar atenta ao todo de todos. Voltando para a definição de espírito, olha, tudo aquilo que conserva e mantém a ordem das coisas. Olha a lei da conservação aqui. Mantém a ordem das coisas. Então, o espírito tem esse trabalho. Ora, tudo que se movimenta tem força ou não? O que vocês acham? Se movimenta, gera energia, tem força. Então, o espírito está trabalhando, está se movimentando. Então, ele é uma força da natureza. Então, veja bem, gente, para terminar esse pedacinho e começar no livro, a fé cega, porque agora a gente vai tentar considerar o reino de Deus. E para chegar lá, a gente não pode ter o quê? Essa fé cega. O Espiritismo deixa bem claro que nós temos que ter a fé raciocinada. E como que a gente raciocina? Comparando uma coisa com outra e concluindo alguma coisa. De bom senso. Então, quando a gente fala do ser humano, o ser humano tem duas coisas importantes para ele desenvolver. A razão, que é a inteligência, a razão, o raciocínio, porque a gente não nasce com essa faculdade lá em cima de desenvolvida, ela é pequenininha, cabe a nós, pela contemplação ou pela análise, fazer essa faculdade crescer. Então, pela razão e pela liberdade. Vocês sabiam que liberdade é uma outra faculdade? E o que é faculdade? Para quem não lembra. Faculdade é uma aptidão que todos têm, por isso que somos todos irmãos. Porque todos somos iguais nas faculdades. Então, se eu tenho uma faculdade, liberdade, qualquer ser humano tem. Então, não adianta falar, mas você pode. Você também pode. Porque eu sou livre, você também é livre. E quanta gente a gente conhece que a porta nem está trancada, está escancarada e a pessoa se acha presa. Não consegue sair. Então, essas faculdades, razão e liberdade, elas não são dadas justamente para a gente saber qual é o meu lugar nesse cosmos. Qual é o meu lugar neste reino? Muito bem. Então, vamos para o texto. Vamos ver se a gente consegue fazer uma boa analogia agora. Então, buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Você já tem uma pista de onde fica esse reino? Já tem uma pista do que a gente está falando? Pessoal lá de trás, gente. Hã? Da individualidade. Sim. Que mais?
Consciência. Isso, a consciência é de quem? Minha. Então, o reino que eu estou procurando é o meu mesmo. Porque se Deus é o todo e eu sou uma parte, então o reino de Deus está em mim, não é mesmo? Vamos ver, vamos trabalhar aqui. Ouçamos atentos. Apesar de todos os esclarecimentos do Evangelho, os discípulos encontram dificuldade para equilibrarem convenientemente a bússola do coração. Primeiro parágrafo. Então, o que está dizendo aqui? Que apesar do esclarecimento do Evangelho, então a primeira coisa que a gente pensa, mas por quê? Todo mundo estuda Evangelho, todo mundo reza, todo mundo quer ser bom, generoso, fraterno, que é o que o Evangelho traz, né? Porque o Livro dos Espíritos é diferente do Evangelho. E aqui está dizendo, apesar dos esclarecimentos do Evangelho, os discípulos, nós podemos nos considerar discípulos? Sim. Por quê? Só para fazer um esclarecimento. Discípulos e apóstolos, num determinado momento da Bíblia, da história, quando a gente estuda, são sinônimos. Depois foi feita uma certa distinção. Discípulos são aqueles que seguiram, são os 12, que seguiram Jesus. E os apóstolos foram aqueles que, de alguma forma, levaram o conhecimento dos discípulos. Porque depois disso vem os evangelistas, que escreveram toda a história cristã. Isso é só um parêntese. Então a pergunta, por que é difícil para nós discípulos, mesmo seguindo o Evangelho, nós temos dificuldade? Porque doutrina é uma coisa e Evangelho é outra. E quando você trabalha a faculdade de razão, o que você precisa treinar? O senso crítico, que quem vai trazer é o Livro dos Espíritos. O Evangelho consola, ele tem o seu valor. Qual é o valor dele? É o consolador. Então, alguém está sofrendo, está na UTI, está no pronto-socorro, é o Evangelho, você não vai ensinar nada ali. Não tem o que ensinar no momento de crise. O Livro dos Espíritos é quando você não está em crise. Quando você está bem, você quer entender, você quer estudar, você quer concluir alguma coisa. Essa é a diferença. Por isso que é difícil. E ele está falando aqui, não sou eu. Ó. Aí continua o segundo parágrafo. Recorrer-se à fé na sede da paz espiritual, no anseio de luz, quer dizer, você está lá procurando, você quer luz, né? E quer solução. Mas, todavia, antes de tudo, o aprendiz costuma procurar a realização nos seus caprichos. É óbvio. Você está com um problema, você já percebeu que você tem um padrão de comportamento, você tem um jeito de ser que toda vez aquilo te faz sofrer. E você continua chorando, continua pedindo, fazendo de vítima, em vez de, bom, e agora? O que eu faço? Porque fazer tudo igual, o resultado é igual. Tem que ser alguma coisa bem diferente. Por isso que ele diz assim, os próprios caprichos. Primeiro, quais são os caprichos? Agora ele vai elencar. Predomínio das opiniões,
que lhes são peculiares, quer dizer, eu tenho uma opinião e não abro mão. Isso aí é um capricho. Como que você vai evoluir se você não muda de opinião? Subordinação dos demais, não, subordinação de outrem aos seus pontos de vista. Então, você tem condição de impor seu ponto de vista, você impõe. Então, por exemplo, eu sou chefe de um grupo no meu trabalho. Eu falo assim, ó, você vai fazer desse jeito. Ah, mas não, eu quero que você faça desse jeito. Você está o quê? Botando a corda no pescoço. Em vez de dizer, olha, você tem um jeito diferente, eu faço desse jeito. E você? O que você faz? Então, vamos comparar o meu, o teu. Ah, o teu demorou mais, o meu demorou... É assim que se trabalha. Isso é uma democracia também. Mas o melhor de todos é esse, no particular. Imposição de sua autoridade personalíssima. Vão vocês pensando nos exemplos. Outro, comodidade fáceis do seu dia a dia. Outra, respostas favoráveis aos seus instintos e plena satisfação próprio. Ou seja, eu tenho argumentos para defender o que eu acho que está certo e assim vai. Isso são os caprichos que o Emmanuel está nos mostrando, que fazem com que a gente não ouça atentamente e não procure direito o reino de Deus e a sua justiça. Continua, num outro parágrafo. Raros aceitam as condições de discípulo. Por que raramente as pessoas aceitam a condição de discípulo? Porque o discípulo tem um trabalho para fazer. É fácil ser discípulo de alguma coisa, não precisa ser de Jesus, no caso. Se alguma coisa já é difícil, imagina de Jesus. Se eu quero ser discípulo da doutrina espírita, é fácil? Não. Não é fácil. Tem 40 anos de estudo. É assim. Então, o que as pessoas, na maior parte das vezes, querem? Querem ser privilegiados de Deus. Sabe aquele Deus pessoal? Em vez do impessoal, porque Deus impessoal não quer saber se você é verde, amarelo, azul, roxo. Ou, muitas vezes, você faz tudo certinho e a coisa dá errado. Você fala, ai, mas por que Deus esqueceu de mim? Deus, qualquer coisa fala, né? Deus não gosta de mim, Deus me abandonou. Não. Não tem nada a ver com Deus pessoal. É a lei de Deus que está funcionando. Alguma coisa errada você fez. Nem que seja nas tuas crenças. Às vezes é a tua crença. Você acredita que você vai fazer tudo certinho e você nunca vai sofrer. Isso existe no mundo real? Não existe. Você vai sofrer. Agora, você tem condições de encontrar soluções para aquele problema? Claro, você tem as suas faculdades, você tem inteligência, você tem tudo na mão. Pelo menos para sofrer menos, assim, não entrar em colapso. Enfim. Então, por isso que eles dizem, raros aceitam a condição de discípulos. Em geral, recusam o título de seguidores. Querem ser favoritos de Deus. Está até aqui. Conhecemos, no entanto, a natureza humana, da qual ainda somos partícipes, quer dizer, bem iniciantes, e participando dele. Não obstante a posição de espíritos desencarnados. E sabemos que a vida... É porque aqui, Emmanuel que está falando, né? Então, ele está desencarnado. Então, ele fala... eu sei que não é fácil, mesmo para os desencarnados,
Mas a comunidade desencarnada também tem que continuar aprendendo. Né? Não virar obsessor do outro. Não é, Geni? Então, e sabemos que a vida burilará todas as criaturas nas águas lustrais da experiência. Lustrais, que traz luz. Que brilha. Então, nós temos que ser que nem essas estrelas que brilham. Mas ela só vai brilhar quando? Quando o rei... Oi? Enquanto ela tiver os componentes. Enquanto ela estiver alimentando esses componentes. Certo? Continua. Lutaremos, sofreremos e aprenderemos nas várias esferas de luta evolutiva e redentora. Várias esferas, encarnado e desencarnado. Último parágrafo. Considerando, porém, a extensão das bênçãos que nos facilitam a estrada, acreditamos seria útil à nossa felicidade e equilíbrio sermos permanentemente ouvidores, com atenção nas palavras do Senhor. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Preste atenção que tem uma palavra antes do reino, que é buscai primeiro. Quem que é o primeiro? Eu sou o primeiro. Eu sou o reino. Primeiro, o meu reino. Nunca se esqueça que é você. Você que faz, você que desfaz, você que cria, porque nós somos co-criadores. E lembrando que o equilíbrio começa por mim, pelo meu reino, e pela minha justiça, porque para eu ser justa, eu preciso de muita experiência. Até parece que a gente tem que ser um pouco egoísta nesse aspecto, né? Tem em primeiro lugar. Mas não, é perceber que você faz parte de uma engrenagem e que se você romper, você está desestruturando a engrenagem. Quer dizer, é duplo sentido. É você em primeiro lugar para você buscar o trabalho, a felicidade, a paz, o brilho. Mas você fazendo isso, você está unida à engrenagem universal, que é a lei que trabalham, que funcionam. Então, é isso que as nossas bactérias fazem com a gente. Os nossos princípios inteligentes estão todos lá trabalhando para que eu tenha saúde. Saúde é o todo. Então, se eu não cuidar disso, que parece ser uma forma egoísta, mas é a partir disto que eu sustento todo o resto. Então, eu preciso trabalhar a minha justiça. Aí, uma boa observação, porque quando entra a justiça, buscar o reino em você, e a sua justiça, aí você tem que ser justo com o todo também. Aí você deixa de ser o tal egoísta que pode vir a... Então, mas esse egoísmo, entre aspas, Entre a aspas. forma das pessoas verem, né? Tentar fora, enxergar o que você está fazendo. É verdade. Porque o difícil é enxergar o todo sempre, né? Claro. Mas, então, existe uma diferença muito grande, aproveitando esse gancho, de egoísta e... não, apaga. É de individual e de individualista. Quando você busca o reino de Deus em si,
Você está trabalhando a sua individualidade ou o individualista? Nós estamos trabalhando a individualidade. Individualidade. Individualidade, eu sou única. Se eu não comer, eu passo fome. Ninguém pode comer por mim. Aí eu vou ficar doente. Ninguém pode me curar senão eu mesma. Então, agora o individualista é aquele que não pensa em ninguém. Não pensa nem, dane-se você, entendeu? Dane-se o todo, não quero nem saber. Aí ele se torna egoísta. Mas quando você lida com a sua individualidade, não. Você está defendendo uma engrenagem do todo, que é o único. É uma engrenagem, senão o todo não funciona. Assim com a família, com a sociedade. Por que tem sociedades mais bem-sucedidas uma da outra? Porque alguma coisa nessa engrenagem do todo funciona melhor que o outro. Alguma coisa. Cada situação tem que ser estudada, mas que é isso que a gente observa. Quando a coisa funciona, é porque o todo está de bem, está de acordo. Aí nem dá para dizer que é melhor, né? Dá para dizer que é diferente. Não, se der certo no sentido de mais brilho, mais paz, mais felicidade, mais abundância, mais respostas positivas no bem-estar. Nesse sentido. Isso tem uma observação diferente de falar o que é certo e errado, não existe. Bom, estou dentro do meu horário. Alguma pergunta? Espero que vocês tenham 500 mil perguntas. Mesmo que não façam para mim. Façam para si mesmos. Fazendo grupo, você responde. Também. Isso. Obrigada, gente.